Bom, vocês já viram o título de hoje e já devem estar preparados para me xingar um pouco, né? Escute, fique sabendo que você é um tranqueira. Mas palma, palma, porque eu vou explicar todos os motivos para cada episódio entrar nessa lista e eu espero que você mude de opinião, então fica aí até o final. Eu vou! Então, pega o seu osso de homem antediluviano e vem com a gente. Galera, como vocês sabem, todas as vezes que fazemos esse tipo de vídeo por aqui é com o maior carinho e maior respeito pela obra, pelo Chespirito em si e tudo mais. Até mesmo por isso, a gente acha que não existem episódios ruins de Chapolin, apenas aqueles menos inspirados, sabe? E mais uma vez, levamos em consideração diversos pontos para chegar nessa lista. Muita pesquisa, opinião dos fãs, comentários que deixaram nos vídeos sobre Chapolin, a estrutura dos episódios e muito mais. Então, para começar, vamos falar do episódio O Gigante, de 77, que entre os fãs de Chapolin é praticamente uma unanimidade quando o assunto é episódios não tão legais assim. E tem mais, te ordeno que me solte imediatamente. Eu acho que o primeiro ponto que pesa é que a história é muito parecida com uma outra que já havia sido gravada 3 anos antes. Tô falando daquela do bebê jupiteriano. Solte-me! Ai! E além disso, mesmo sendo um episódio curto de cerca de 11 ou 12 minutos, tudo gira em torno do gigante tentando pegar o Chapolin a todo custo e... só isso, não acontece muita coisa. Até que de fato ele consegue capturar o herói e vem um momento um tanto quanto pesado, na minha opinião, para o público infantil. Não! Não! Por mais que obviamente sejam daqueles efeitos especiais clássicos que nós amamos e nos acostumamos a ver ao longo de muitos anos, ele pisa na cara do Chapolin, ainda esfrega o pé, faz um creque ali, sabe? É meio desnecessário, né? Por sorte, tudo isso acontece apenas na imaginação do vermelhinho. Mas olha só essa cena onde o Chapolin perde a sua consciência. Olha o gigante, cuidado, o gigante tá chegando, tira ele! Será que você não estava sonhando? Suspeitei desde o princípio. Ele diz que estava sonhando com um gigante, mas em nenhum momento ele para de se mexer. Então, em qual ponto ele cria toda essa história em sua cabeça? É um pouco confuso, não rolou muito bem. E esse não foi o único momento em que o Rubem Aguirre interpretou um vilão que não convenceu muito. Tô falando do Extraterrestre. Esse episódio até que tem uns pontos legais e principalmente a cenografia é bacana. Porém, algumas coisas jogam contra. Primeiro de tudo, já que falamos sobre alguns ganchos meio forçados, nitidamente o Bolanhos foi muito longe na hora de criar essa história. Esta bola é sua. Eu estava treinando os passes e ela me escapou. Afinal, no meio do interior, um rapaz joga futebol americano sozinho, usando todo o seu uniforme completo, com direito a capacete e tudo. É claro que, na verdade, isso só foi uma desculpa no roteiro para ele ser confundido com o extraterrestre. Agora, essa caracterização do Rubem Aguirre até que não é de todo mal, mas essa careca é difícil olhar e não dar risada, né? Eu venho de Marte. De Marte de quem? Planeta Marte. E outra coisa é que eu sempre defendo bastante os efeitos especiais de Chaves e Chapolin, porque eles faziam parte de uma outra época e coisa do tipo. Mas especificamente esse episódio acaba abusando muito do chroma key e naturalmente vai dando uma cansada. Mas agora mesmo eu desparaliso. É o tipo de coisa que envelheceu mal, sabe? Mas o pior de tudo, pra mim, é o final, porque o extraterrestre simplesmente é paralisado pela corneta e vai embora. Sim, do nada, ele simplesmente desiste e vaza. Olha isso. Escapar. Ninguém bate, briga, prende, discute, faz qualquer coisa nesse sentido. É muito aleatório e parece que o Chespirito não estava muito inspirado para criar um pouquinho mais ali de história, um pouco de caldo, para dar algum motivo para de fato o extraterrestre voltar para o seu planeta, né? E dessa mesma forma, também temos o episódio Proibido Pisar no Piso,
que é um remake de Não confunda A Casa Está Caindo de Velha com A Velha Está Caindo da Casa. Primeiro de tudo é que a versão original de 74 é muito boa. Os personagens são bons, a história é boa, tem uma variação legal de ambientes, enfim, tudo rola super bem. Então é natural que a gente fique com o pé atrás com os remakes e a gente sempre fica esperando alguma coisa a mais, alguma coisa nova, né? Mas nesse caso é um copia e cola que não dá para defender. Além de não acontecer nada diferente, a cenografia estava mais vazia, as paredes são mais chapadas e inclusive olha só essas sombras. Pelo jeito nem mesmo o pessoal da iluminação estava de muito bom humor. E para coroar, uma das únicas diferenças em comparação com o episódio original é o uso de um novo bordão. Burro! Mas eles repetem tanto, tanto e tanto que vai ficando cansativo e até mesmo um pouco agressivo. Até desmaiado ele é burro! 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 A falta de inspiração pelo jeito também batia por lá e os remakes muitas vezes não saíam tão bons quanto poderiam. Esse é o caso também de O Cadáver Morto de um Defunto que Faleceu ao Morrer, de 77, que é aquela história em que o Tripa Seca finge que morreu para enganar todo mundo. Só que assim, esse já é o terceiro remake da mesma história e o roteiro é praticamente igual ao das versões anteriores. Como não acontece nada de diferente, é natural que acabe ficando mais cansativo para o público. E também tem um outro ponto muito importante, que esse episódio só chegou no Brasil em 2018. Então é aquilo, naturalmente a gente vai comparar com o que vimos anteriormente e não dá bom. Veja isso! Olha, lençóis de ótima qualidade. Por quanto vende o jogo? Será que lá atrás esse episódio ficou meio encostado porque ficavam pensando, para que eu vou dublar e transmitir esse episódio, sendo que eu posso transmitir as outras versões que são praticamente iguais? Enfim, nada confirmado, mas é uma teoria. Suspeitei desde o princípio. E a palavra-chave de hoje não poderia ser diferente, né? Qual é o episódio de Chapolin que você menos gosta? Tem algum? Manda aí nos comentários. Ou se você quiser esperar o vídeo chegar ao fim para pegar algumas ideias, ter umas outras referências, também fique à vontade, não tem problema algum. O único problema é não comentar. E já que estamos falando de remakes cansativos e que não trazem nada de novo, temos também o episódio A Ociosidade é a Mãe de um Amigo Meu, de 79. É aquela história em que o Edgar é um cara desocupado, que não trabalha, não quer fazer nada da vida e só fica dormindo enquanto a sua esposa cuida de absolutamente tudo. Depois de uma marretada biônica, ele fica com seu pescoço preso no andar de cima da casa. Mas eu vou avisar uma coisa, hein? Saindo daqui, a primeira coisa que fará é ir procurar um emprego. Que prefiro a morte. Essa também é a terceira versão da história, sendo que a primeira ainda é inédita para nós e a segunda chegou no Brasil recentemente, estreando no Multishow. Mas enfim, vamos combinar que o roteiro é bem fraco, né? Porque afinal de contas, o Chapolin é um super-herói muito valente que luta com monstros, alienígenas, bandidos. Ele tem mais o que fazer do que ficar dando lição de moral num marmanjo que não quer trabalhar e fica deixando todo o trabalho para sua esposa, né? É o mínimo que a gente espera de qualquer pessoa. E o final também acaba sendo meio fraco, porque o cara topa ser mais ativo apenas para não ver o Chapolin de novo. Ou seja, ele não aprendeu nada. A partir de hoje eu prometo que vou trabalhar de sol a sol, de sombra a sombra. Não importa se for domingo ou feriado. Tudo isso pra não voltar a ver Chapolin Colorado. E um outro episódio que também dá aquela sensação de que falta algo é Um Giro com o Vampiro, de 78. E olha que a produção dele é muito interessante. Isso não é sangue? Vamos ver. Pelo jeito, o Chespirito tinha um certo gosto por vampiros, tanto é que se parece bastante com aquela versão de 72, principalmente o elemento da cena final. A luz, não! Mas essa história é muito confusa, tanto é que a maior parte do tempo não fica muito claro porque, afinal de contas, estão tentando dar um susto na Florinda.
E o vampiro, na verdade, nem mesmo é um vampiro. É um ator disfarçado que fica o tempo todo tentando se justificar, mas ninguém o ouve. Dessa forma, a cena final acaba perdendo muita força e mesmo durante o episódio fica difícil acreditar no que a gente tá vendo. É difícil comprar a história, sabe? E é claro, galera, eu tô falando de Chapolin. Nem todas as coisas precisam fazer muito sentido. Isso é óbvio. Mas é aquilo, a gente fica analisando do ponto de vista do espectador e mesmo que tenha uma piada ou outra aqui e ali, a gente precisa entender se elas funcionam ou não, com sentido ou não. E até mesmo uma certa piada também acaba ficando bem cansativa. Porque 3 meses antes do episódio ser exibido, essa cena aqui foi ao ar em O Lobisomem. É verdade que ele não uiva quando tem fome? O coiote ou o lobo? O coiote. Não, um coiote nunca uiva quando tem fome. E o lobo? Tampouco. E 1 mês depois, essa cena foi exibida em O Castigo da Escola. Você viu, Kiko? E a Chiquinha? A Chiquinha ficou na escola com o professor Girafales. E o Kiko? Também. Então acabou dando uma certa saturada quando a gente assiste essa cena, por conta da piada contar com a mesma estrutura e todos esses exemplos terem sido exibidos originalmente num espaço de tempo muito curto. E é verdade que não tem olhos? O morcego ou o vampiro? O morcego? O morcego não tem olhos. E o vampiro? Tampouco. Ah, e esse episódio também tem umas cenas bem escuras, mas nem se compara ao A Herança de 77. De qualquer jeito, ele disse que vai deixar toda a sua fortuna para os pobres. Quê? Deixar pros pobres? A história é um pouco pesada, pois 2 homens planejam matar o seu tio para ficar com a herança dele. E não é muito pro público infantil, né, pensando agora. É só para aqueles que já são adúlteros. Mas a prima deles não concorda com isso e convoca o Chapolin Colorado para dar um jeito na situação. Mas olha só essas cenas. Sinto muito, querida prima Lígia. Nada a ser destruído. Deu para reparar como tudo é muito escuro? Até que essa história tem alguns elementos legais, algumas coisas que não são tão comuns de assistir nos episódios de Chapolin. Mas no meio dessa escuridão toda, você termina o episódio assistindo mais ou menos assim, né? E parece que você está ouvindo rádio. Mas aí talvez você esteja se perguntando, ué, será que essa versão na verdade não é tão escura assim por conta da cópia que foi recebida aqui no Brasil? E a resposta é, quem sabe? Pode até ser que sim, mas particularmente eu acho que independente da cópia, a luz baixa é um tanto quanto incômoda. Até mesmo porque acaba sendo difícil curtir o episódio dessa forma. Como é que se abre a porta desse cofre? Tem que dar 2 voltas para a esquerda. E essas cenas escuras também aparecem em Com Essas Pulgas Não Se Brinca de Pula-Pula, ainda que numa menor escala. No momento tá uma luz bem baixa e logo na sequência melhora bastante. É exatamente nessa cena em que o Chapolin deixa cair uma caixa com pulgas que são amestradas, e a partir daí começa uma grande confusão. E qual é a causa, motivo, razão ou circunstância desse episódio aparecer nessa lista? Basicamente, a maior parte dos fãs acha a história muito fraca, simples assim. Eu concordo que não é uma das mais inspiradas, mas principalmente sinto que segurar um episódio inteiro em cima de algo que a gente sequer vê acaba não sendo tão legal. Ah, outra. Essa qual é? Deixa eu ver, vermelhinho. Não. Essa não é das minhas meninas. Se as pulgas fossem mostradas pelo menos um pouquinho, talvez a gente compraria melhor a ideia do episódio e acabaria ficando mais divertido. Mas assim, talvez. E digo isso porque no caso do mosquito biônico, ele até que aparece, mas ainda assim é um dos mais criticados por todos os fãs. O Ramon é um cientista que reconstrói um mosquito que acaba quebrando absolutamente tudo com uma força descomunal. E algumas coisas me deixam meio intrigado aqui. Primeiro é o fato do mosquito aparecer somente no meio do episódio, sendo que no começo a gente não vê nada. Caramba! E segundo que a história gira em torno apenas de pegar o tal churrumino atômico e logo depois dele dar uma surra no polegar vermelho, ele simplesmente morre. Sim, do nada, ele só morre. Eu finalmente o matei, hein? Ele morreu de velho.
Assim mesmo, sozinho, sem ninguém fazer absolutamente nada. Ele só morre mesmo. Ainda que tenha um certo link com uma outra fala do cientista que acontece no meio do episódio, em que ele fala que 1 minuto de vida do mosquito é igual 1 ano de vida de um homem, a gente fica meio... tá, só isso, vai acabar dessa forma mesmo? Então vamos combinar uma coisa, o final poderia ter sido muito melhor, né? E se você está gostando desse vídeo, já vai deixando o seu like aqui embaixo, porque cada joinha desse faz toda a diferença para o nosso trabalho e, é claro, a sua inscrição, porque se você ainda não é inscrito no Vila do Chaves, corre que ainda é tempo. E também porque ainda falta falar de um outro episódio que também está no nosso Hall da Fama, só que não. Tô falando do Morte ao Chapolin, aquele em que 2 bandidos apavoram a Florinda e o seu marido, falando que ele deve matar o Chapolin Colorado, senão ela vai sofrer as consequências. Sinceramente, eu até acho esse episódio legalzinho. Legalzinho, nada demais, não é um dos mais interessantes, mas também não é um dos piores. Até mesmo porque a história toda se passa dentro de apenas um ambiente, então é natural que depois de 15 minutos a gente já fique meio cansado daquelas mesmas cores, daquele mesmo espaço, daquele mesmo cenário. E assim a história fica meio parada. Você me dá a impressão de não estar muito bem. Levou uma pancada ou é burro de nascença? E aliás, nas nossas pesquisas e até mesmo nas mensagens que vocês mandaram pra gente, esse episódio foi citado muitas vezes como um dos que menos gostam. E eu achei isso interessante porque pra mim, nessa lista mesmo que nós fizemos, temos exemplos de episódios que são muito menos inspirados. Na minha opinião, é claro. Mas e você, gosta desse episódio? Não concordou com a nossa lista? Faltou algum que você acha horrível e nós não falamos aqui? Enfim, seja o que for, não esqueça de mandar aqui nos comentários porque a gente sempre lê tudo e a sua opinião é muito importante para nós. E claro, não precisa ser ofensivo, tudo isso é uma lista com base em alguns critérios, mas se você gosta desses episódios que nós falamos, maravilha, tem que assistir muitas vezes. Eu também vou continuar assistindo todos eles e mesmo sendo episódios que eu acho que poderiam ser melhores, me divertem horrores. Sempre me divertiram e sempre vão me divertir. Tá tudo em paz, galera. A única coisa que a gente tem que fazer sempre é assistir Chaves e Chapolin, combinado? Vai vendo o programa do Chaves aí. Isso, assiste aí. E também não deixe de seguir o Vila do Chaves nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado e os links sempre estão na descrição, hein? E na descrição também tem o link da live que fizemos explicando tudo sobre a 2ª edição do Festival da Boa Vizinhança. As datas, como participar, o que você pode fazer, enfim, tá tudo explicadinho lá. Vai lá conferir porque a gente conta com a sua participação. E a gente também conta que você vai continuar assistindo os nossos vídeos do Vila do Chaves, clicando em qualquer um desses 2 belíssimos vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai querer mandar pra todo mundo. Então é isso, galera. A gente se vê na quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.